A cidade de Filadélfia, para quem Jesus endereça uma igreja nessa cidade, era uma cidade pequena e uma cidade muito instável, localizada numa região constantemente abalada por terremotos, região sísmica, região vulcânica. Os terremotos assolavam aquela cidade vez ou outra, com frequência o chão tremia e as casas desabavam a ponto das pessoas optarem a viver fora da cidade do que dentro. Do medo do terremoto acontecer, as casas desabarem em cima delas. As pessoas algumas pessoas optavam em viver do lado de fora dos muros de Filadélfia, viviam de barracas por causa dos tremores que recorrentemente assolavam a cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que tremia, Filadélfia era uma cidade que estava em constante assolação por terremotos, mas também era uma cidade religiosa e altamente idólatra. Idolatrava o deus Baco, o deus do vinho, ou Dionísio, o deus da festa. Além da idolatria pagã, havia uma forte comunidade judaica em Filadélfia que perseguia os cristãos daquele lugar, expulsando eles das sinagogas e não deixando eles acessarem alguns lugares de privilégio judeu. Filadélfia também é uma cidade estrategicamente posicionada. Embora ela seja pequena e instável, ela foi construída numa rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. E Filadélfia, a cidade, era chamada de a Porta do Oriente, aonde as pessoas que vinham de um lado para o outro tinham que passar por ela. Era um ponto de passagem, um caminho aberto para todos os viajantes. Os crentes que moravam na cidade de Filadélfia refletiam mais ou menos o retrato da cidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, sem influência e sem poder. Literalmente uma igreja fraca, com pouca força, mas muito fiel a Deus. Foi para essa igreja, localizada nessa cidade instável, que fazia exclusão e rejeição, que Cristo se apresenta a eles dizendo, versículo 7 do capítulo que nós lemos: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou que fecha e ninguém abre. Jesus está usando o pano de fundo da cidade para tratar algumas coisas ou para trazer algumas imagens para ensinar a igreja daquela cidade. Primeiros atributos que ele vai usar ou características, ele vai dizer que é o santo e verdadeiro. Aquela igreja que estava localizada numa cidade instável, numa cidade que o excluía, numa cidade que rejeitava os cristãos, está recebendo as palavras de Jesus, que se identifica como santo e verdadeiro. E santo e verdadeiro aqui é a revelação dos atributos divinos de Jesus. Ele é separado do pecado, ele é fiel em suas promessas, não há mentira em suas palavras, e tudo quanto ele profere se cumprirá mais cedo ou mais tarde. Ele não só diz que ele é santo e verdadeiro, mas ele também diz que ele tem a chave de Davi. E a pergunta para nós deveria ser: o que é essa chave de Davi? Aqui Jesus está fazendo referência a Isaías 22, quando o mordomo Eliaquim recebe a autoridade sobre a casa de Davi. Alguém que tem a chave é alguém que detém poder sobre a porta da casa. Ele abre para as pessoas entrar, ele fecha para ninguém mais entrar. Aquele que tem a chave tem a autoridade sobre determinada coisa. Aquelas pessoas que têm a chave da internet, elas não viajam duas no mesmo avião, porque se o avião cair e uma vier a morrer, a outra ainda tem. Alguns dizem que isso acontece também com a fórmula da Coca-Cola, né? Mas eu acho que é conversa fiada.
Mas a imagem de chave aqui traz para nós uma ideia de autoridade. Ele tem a chave de Davi. A chave de Davi é no sentido de ter a chave da casa real. Ele tem a chave do reino. Ele tem a chave da história de Davi. Ele tem a chave do reino de Davi. Ele tem poder sobre o reino. Ele abre a porta do reino para alguns e fecha a porta do reino para outros. Ele diz assim: olha, quem está falando com vocês é aquele que é santo e verdadeiro. Mas ele também tem a chave de Davi. E como detentor da chave de Davi, ele tem autoridade sobre o reino de Deus. Ele é o mordomo do reino. Ele é o legítimo administrador do reino. Ele abre acesso para as pessoas ao reino. Ele fecha acesso de pessoas a esse mesmo reino. Ele que tem a chave de Davi, ele tem poder para abrir a porta e ninguém mais fechar. Aquele que tem autoridade sobre a chave, aquele que tem poder sobre o reino, aquele que designa o acesso ao reino de Deus, ele tem a capacidade de permitir que alguns entram e fechar para que outros não entram. Parece que aqui Jesus está mostrando para nós a sua autoridade soberana. Não só a sua autoridade soberana, mas a sua autoridade irrevogável. Ele está dizendo para uma igreja que está localizada numa cidade instável, que vive com medo dos tremores, que não sabe se vive dentro da cidade ou se vive fora, se eles moram debaixo de uma casa ou se eles moram debaixo de uma tenda, se eles estão de bem com a sociedade ou se a sociedade está perseguindo eles. Diante dessa cultura e desse contexto histórico, Jesus está dizendo para essa igreja: eu tenho a chave do reino. E se vocês têm medo dos tremores que podem destruir as casas de vocês, fiquem tranquilos, porque para vocês eu abri uma porta. E para aqueles que encontram a porta aberta diante deles, nenhuma porta terrena pode substituir aquela que Deus já abriu. No sentido de que se vocês não tiverem casa aqui na terra, fiquem tranquilos, no céu há algo preparado para vocês. Se vocês estão com medo de construir bases aqui nessa terra por causa da instabilidade da sociedade, fica tranquilo, do reino a qual vocês fazem parte, ele jamais entra em crise. Eu tenho a chave de Davi, eu abri a porta para vocês, e a partir do momento que vocês entraram para dentro da porta do reino, vocês estão seguros para toda a eternidade. E por mais que na terra vocês não tenham lugar para ficar, o reino de Deus nunca entra em crise, e vocês estarão seguros na casa do meu Deus para todo sempre, porque eu abri a porta para vocês, e a porta que eu abri ninguém pode fechar. Esses cristãos da cidade de Filadélfia enfrentavam exclusão, como nas outras cidades, devido à particularidade da fé cristã. Eles não se assentavam em mesas de ídolos, eles não participavam de festas pagãs, eles não se envolviam com a cultura imoral, e isso resultava em exclusão de alguns grupos sociais. Talvez eles poderiam ir ao açougue para comprar carne para o almoço, e as pessoas fechavam as portas na cara dos cristãos: cristão não compra aqui no meu comércio. Talvez ele poderia ir na farmácia comprar uma dipirona, mas chegavam lá, fechavam a porta na cara do cristão, porque cristão não compra aqui no meu comércio. Nós só negociamos com quem adora Baco, nós só negociamos com quem assenta à mesa de Dionísio. Se vocês recusam a sentar à mesa do meu Deus, eu não tenho negócio para fazer com vocês. E as portas da cidade estavam fechando-se para os crentes daquele lugar. Imagina você ter o dinheiro para comprar o arroz e não poder. Imagina você ter o dinheiro para comprar o pão e não poder, ter o dinheiro para comprar a carne e não poder, não porque você teve algum mal ou fez algum crime, mas simplesmente por causa da sua fidelidade com Deus. Aí Jesus está dizendo para essa igreja que é excluída de alguns âmbitos sociais, mais ou menos da seguinte forma: fiquem tranquilos, se eles fecharam as portas da terra para vocês, eu abri as portas do céu. E aqueles que estão fechando a porta para vocês não entrar, fiquem tranquilos que eu também fecharei a porta para eles, e aquela porta que eu fecho,
ninguém pode abrir. Nós gostamos muito de quando Deus abre a porta para nós. Nós gostamos muito dessa ideia de que a porta está aberta diante de nós. Nós gostamos de entender que Deus abriu a porta, escancarou o reino e está permitindo com que nós, pecadores imundos, pudéssemos entrar. Mas o mesmo Deus que abriu a porta para pecadores imundos entrar, tem uma promessa de que em determinado tempo essa porta ele vai fechar. E depois, assim como ele abriu e ninguém pode impedir nós de entrarmos, quando ele fechar, ninguém poderá conseguir entrar. Eu tenho a chave de Davi. Eu tenho autoridade sobre as portas. Eu abro a porta para vocês e ninguém fecha. Eu fecho a porta e ninguém abre. Aqueles que te rejeitam serão rejeitados, mas aqueles que te abraçam serão recebidos na casa de Davi, na casa de meu pai. Esse versículo 7 mostra para nós que a segurança da igreja não depende das circunstâncias da cidade. Não depende dos acordos políticos que a igreja tem que fazer com o prefeito, com os vereadores ou com os governadores. Não depende de querer praticar a política de boa vizinhança para trazer aqui e falar no microfone, para ficar muito bacana entre a igreja e a política. Não precisamos disso. Cristo está dizendo para nós que a nossa segurança independe das ações externas fora da igreja, independe das autoridades da cidade que tentam fechar a igreja, independe das pessoas que tentam boicotar o negócio, o ramo ou qualquer outra coisa que o cristão possa tentar empreender. Nós não estamos baseados nessas coisas. Jesus está dizendo: olha, quando a cidade tentou fechar a porta para você, eu sou aquele que tem a chave para abrir e ninguém nunca mais fechar. Se você tentou comprar uma coisa e eles negaram só porque você é crente, fique tranquilo, porque a sua coroa, o seu galardão, aquilo que você está acumulando é muito maior do que aquilo que você poderia comprar na terra. Quando Jesus abre uma oportunidade, ninguém pode impedir. E é isso de que a igreja precisa, de uma porta aberta da parte de Deus. Nós não precisamos fazer conchavos políticos, nós não precisamos fazer jogadas, nós não precisamos fazer estratégias para nós termos acesso a lugares que Cristo não abriu para nós. Nós precisamos que Cristo abra a porta para nós, porque quando for a vez que Ele abrir a porta, ninguém, nem políticos, nem autoridades, nem governos, nem potestades, nem demônios, ninguém pode fechar a porta que Jesus abriu para nós. Mas se nós quisermos abrir algumas próprias portas da nossa força, Jesus pode fechar algumas portas para nós, e ninguém, nenhuma igreja, com toda a força do mundo, poderá abrir aquilo que Cristo já fechou. Segundo lugar, ele diz no versículo 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se em primeiro lugar Jesus se revela como aquele que tem a autoridade do reino, em segundo lugar ele vai encorajar a igreja que tem pouca força, mas grande fidelidade. Pouca força aqui não é fraqueza moral. Pouca força aqui é fraqueza de recursos, é limitações de recursos humanos, é não ter capacidade de fazer coisas que se poderia fazer se tivesse mais gente. Dá a ideia de uma igreja pequena, composta por pouca força humana. Conheço as suas obras, sei que você tem pouca força. Mesmo com pouca força, guardou a palavra e não negou o meu nome. Aqui ele está apresentando para nós uma igreja que é fraca, mas é fiel. Ele está apresentando para nós uma igreja que não tem força, mas tem fidelidade. Ele mostra para nós que a igreja de Filadélfia não fazia cosquinha na cidade diante de tanta imoralidade que ela estava, mas a igreja permanecia fiel e por causa disso, Cristo mantinha a porta deles aberta. Isso aqui é uma grande lição para nós. Porque Jesus está falando que não importa o tamanho da força de uma igreja,
Não importa quantos membros comportam essa igreja, não importa qual tipo de pessoa, a classe social que frequenta essa igreja. O que importa é se aqueles que estão presentes na igreja permanecem guardando o nome de Cristo e a sua palavra com fidelidade. Porque essa igreja poderia estar lotada, não ter mais espaço para a pessoa sentar. Mas poderia estar lotada por argumentos ou por estratégias que foram totalmente longe da palavra de Deus. E a métrica para o sucesso de uma igreja que está posta por Jesus não é pela quantidade de pessoas que ela tem ou pela força humana que ela possui, mas é pela fidelidade que ela se mantém baseada na palavra. Quer saber se uma igreja é saudável, se uma igreja está caminhando o caminho do sucesso, se a igreja está desempenhando a sua missão? Não conte quantas pessoas frequentam o culto dela. Ouça o que é pregado a partir do púlpito dela. Porque muitas pessoas podem encher a igreja, mas igrejas lotadas podem ir inteira para o inferno. Eu posso encher essa igreja aqui com promessa de prosperidade, com campanha de sal grosso, com desencantamento total. Eu posso fazer isso aqui encher de gente, mas a qual custo? O pastor Mateus só terá sucesso em Mesquita quando aquela igreja passar de 100 pessoas. Não é o número que baseia o sucesso de uma igreja. Não é a quantidade de pessoas que faz uma igreja ser boa ou ruim. Não são as pessoas que frequentam aquele culto que determinam se uma igreja tem sucesso diante de Deus. Jesus está dizendo para nós que a igreja pode ter poucas pessoas, gato pingado, 5, 6, 7 reunidos em um culto. Mas se guardarem a palavra de Deus com fidelidade, as portas sempre permanecerão abertas. Conhece alguma igreja que começou bem, depois descaminhou no caminho, depois foi ladeira abaixo e as portas se fecharam? Vocês não conhecem, né? Mas eu conheço. Porque a bênção da porta aberta está condicionada à fidelidade que essa igreja deve ter, independente da quantidade. A qualidade dessa igreja não é resumida pela quantidade de gente que possui nela, mas pela quantidade que ela consegue ser fiel à palavra de Deus, a viver com fidelidade. As outras igrejas de Apocalipse tinham recursos. Nós vamos ver no próximo domingo a Laodiceia. Eles achavam que eram ricos porque tinham muito dinheiro. Jesus diz assim: vocês são pobres, miseráveis e nus. Essa igreja, ao contrário, ela é uma igreja pobre, é uma igreja fraca. E Jesus está dizendo: por causa da sua fraqueza, vocês são fortes. Aqui é um paradoxo que nós não conseguimos entender dentro do Evangelho. Como que o forte se torna fraco e como o fraco é forte diante de Deus. E trazendo para nós, isso é exatamente o que Cristo quer de nós. Cristo não quer que nós confiemos nos nossos próprios recursos. Cristo não quer que nós dependemos das nossas estratégias e conchavos. Cristo não quer que nós nos asseguremos nos nossos dinheiros, nas nossas forças, nos nossos braços. Cristo quer que nós depositemos a nossa única e exclusiva segurança na sua pessoa, que tem a chave sobre as portas. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Jesus está dizendo no versículo 8, que a fidelidade de uma igreja em tempos pequenos prepara a igreja para viver tempos grandes. A fidelidade de uma igreja pequena prepara a igreja para oportunidades grandes. Cristo nunca exigiu grandeza. Cristo exige fidelidade. Mas só tem o pastor e mais 2 pessoas na igreja. É fiel a Deus? Jesus está no meio. Pastor, não estava compensando mais esse culto de quarta-feira, vamos suspender. Tem palavra sendo pregada? Jesus está presente. Vamos fazer alguma coisa, colocar esse negócio colorido, colocar umas luzes aqui, uma fumaça, uma batida diferente, porque essa igreja vai encher de gente, achando que é boate. Aí quando eles chegarem aqui dentro, o senhor prega a palavra, olha que estratégia. Parece que é boate, aí vem todo mundo, né? Chega aqui,
Pegadinha do malandro, vai todo mundo ouvir a palavra de Deus. Imagina que beleza? Não funciona para Jesus. A igreja não é definida pela quantidade de pessoas que ela consegue ajuntar. A igreja é definida pelas grandes coisas que ela consegue realizar, não pelos seus próprios esforços, mas pela fidelidade à palavra que Cristo há de recompensar. Uma igreja que tem pouca força nas mãos de Deus é poderosa suficientemente para abalar a cidade aonde Deus a plantou. Conheço as suas obras, sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você não tem recursos humanos, você não tem força para avançar, você parece ser a igreja mais pobre que eu conheço, mas vocês é a igreja mais fiel, e quanto mais escassez de recurso humano, mais graça abundante de Deus. Parece que isso é real até os dias de hoje. Jesus gosta que nós dependemos exclusivamente dele, e se preciso for, ele fecha as portas para a escassez chegar e a riqueza espiritual também. Jesus prefere fechar a porta para você estar escasso do que te perder. Jesus te prefere manter pobre com pouca força do que rico fora da presença dele. Jesus fecha a porta para te manter do lado de dentro, porque se ele abrir, você está quase saindo para nunca mais voltar. Então por isso que ele não só abre para ninguém fechar, ele também fecha e ninguém pode abrir. Ah não, mas se eu pecar bastante eu consigo sair. Não consegue. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas, de maneira nenhuma. Então Jesus não perde ninguém que ele ganhou. Jesus não deixa aí escapar, nem se eu quiser. Não, tá bom, Jesus não coisa, Satanás também não tem poder, mas se eu pecar bastante, a única coisa que vai acontecer, você vai quebrar a cara, vai ficar cheio de machucado, vai voltar cheio de cicatriz, batendo na porta, Senhor, abre de novo. Versículo 9 diz para nós assim: vejam, o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás? Os que dizem que são judeus, mas não são? Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo ou amei você. A tradução mais correta aqui seria amo, né? Amo no presente. Sinagoga de Satanás. O que é isso, pastor? É a reunião dos judeus que diziam ser judeus, mas não eram. Eram judeus somente de sangue. E olha que harmonia perfeita que há nas Escrituras, né? Na quarta-feira nós estamos estudando Romanos, e Romanos, Paulo diz que nem todos os israelitas são de Israel, nem todos os judeus de sangue são verdadeiramente judeus. Então esses judeus aqui de sangue estão dizendo que estão adorando a Deus, mas eles estão entregando os cristãos às autoridades, dizendo que eles não são judeus. Os judeus entregando os cristãos que adoram teoricamente o mesmo Deus, e aí os judeus estão dizendo, olha, esse povo aí não é dos nossos não. Os judeus aqui, gente, tinha uma espécie de privilégio do Império Romano, que eles não eram perseguidos por não adorar César. A gente já viu isso em outra carta. Então, toda a sociedade tinha que participar do culto ao imperador romano. Mas os judeus, por causa da forte influência na sociedade, tinham o privilégio de eles não adorarem a esse Deus. Os cristãos, que alguns também eram judeus, estavam aproveitando desse privilégio e adorando somente a Jesus. Só que os judeus que não adoram a Jesus estavam denunciando os cristãos, que dizendo, olha, esse povo está aproveitando do nosso privilégio, mas eles não são judeus. Aí Jesus está dizendo assim, ó, eles que não são judeus. Eles são da sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus, mas não são. E a reunião que eles fazem para adorar é uma reunião de Satanás. A igreja deles é uma sinagoga de Satanás. Todas as vezes que as pessoas se reúnem para adorar o Deus errado, eles estão adorando Satanás. Pastor, está gravando, pastor, isso dá intolerância religiosa. Eu só estou pregando o que está escrito. O único que tem ciúme de você é Deus, Satanás não.
Satanás deixa você vir aqui no domingo e ir no boteco ali no sábado. Na sexta ir para a balada. Na quinta virar a noite jogando o que você quiser. Satanás não tem ciúme não. Ele adora dividir. Pode ir no culto no domingo. Vai no culto domingo à noite e vai na missa domingo de manhã. Vai no culto domingo à noite e vai no outro lugar na segunda-feira. Pode ir. Essa é a mensagem de Satanás. Jesus não. Jesus é exclusivo. Jesus é ciumento. Jesus não aceita te dividir com ninguém. E aqueles que estão em cima do muro já são de Satanás. O muro é do diabo. Ou está do lado de dentro, ou está do lado de fora. Jesus está dizendo que aqueles que condenam, que deduram, X9, dizem que os cristãos não são judeus, Jesus irá trazer uma punição sobre eles. E qual é a punição? Versículo 9: farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Isso aqui Jesus está dizendo que irá vindicar, ele irá vindicar aqueles que são seus, reconhecendo eles perante a sociedade. E os judeus que achavam que adoravam a Deus de verdade terão que reconhecer que aqueles que nós condenávamos estavam certos, e nós que pensávamos que estavam certos, estávamos errados. Eles virão e prostrarão diante de vocês. Eles terão que reconhecer que vocês estavam certos. Eles terão arrependimento no olhar de pensar que vocês estavam no caminho e eles estavam perdidos. Mesmo aonde o nome de Cristo foi rejeitado, Jesus Cristo justificará o nome daqueles que servem com fidelidade. Independente daqueles que estão à volta, independente da cultura que está ao seu lado, Cristo defende a sua igreja diante das acusações injustas. A fidelidade não será reconhecida pelo mundo, mas será reconhecida pelo próprio Cristo. As pessoas irão julgar, as pessoas podem excluir, mas Cristo que detém o poder, Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Uma igreja não deveria se prezar a lutar por reputação, mas deveria confiar que no tempo certo os frutos da fidelidade vai chegar. Porque no meio da tribulação é normal a gente questionar: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena continuar nesse caminho? Eu estou vendo, trabalhando para o meu patrão aqui, ele está ganhando tanto dinheiro, eu estou ganhando tão pouco, será que não vale a pena dar um desvio? Mas Jesus está dizendo que nenhuma pessoa deveria lutar por si só, mas enquanto luta pela palavra e por Cristo, Cristo em seu devido tempo luta por eles. Não precisa tentar se justificar contra aqueles que levantam, não precisa tentar fazer artimanha, estratégia para derrubar os seus inimigos. Se você permanecer fiel durante a batalha, chegará o momento em que Cristo vencerá a batalha por nós. Nós não iremos vencer nas nossas próprias forças, nós não iremos vencer na força do nosso próprio braço, nós não iremos vencer usando os nossos próprios recursos. Porque nós somos fracos como a igreja de Filadélfia. Nós temos pouca força como a igreja de Filadélfia. Nós temos escassez de recursos como a igreja de Filadélfia. Nós queríamos ter construído tudo isso que nós já planejamos, mas não conseguimos ainda por causa da escassez. Mas Cristo está dizendo: se fores fiel no pouco, Cristo tem muito para nós. Tem muito mais do que nós podemos imaginar. Tem muito mais do que a nossa imaginação. De viagem na maionese. Eu imagino de bater um pé aqui e voar em Marte, quando tudo estiver glorificado, eu vou explorar o universo. Ao infinito e além. Mas Jesus, Paulo está dizendo que aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente tem, nós temos mais do que isso. O céu vai ser muito demais, né? A vida eterna vai ser recompensatória de tudo que nós perdemos aqui para começar. O problema é se nós perdemos a vida eterna. Nada do que nós garantimos aqui poderá. Ele está dizendo: visto que você guardou, versículo 10, a minha palavra
de exortação na perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo. Jesus não só virá para fazer justiça, mas Jesus também é aquele que protege a sua igreja. Jesus não é só aquele que tem autoridade sobre a porta, que ele abre e fecha, mas Jesus também é aquele que tem a mão sobre a igreja e mais poderoso do que a sua mão não há ninguém. Ele diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança. Isso aqui é uma ideia de fidelidade, mesmo sob pressão. Quando as autoridades da cidade voltaram contra você, quando o profeta, quando o prefeito lançou o edito de que as igrejas deveriam fechar, quando vocês não poderiam se reunir, quando vocês deram um jeito de se encontrar de maneira clandestina para cultuar, vocês não fizeram isso na quarentena, não. Quando vocês foram fiéis, mesmo sob pressão, quando o mundo estava tentando nos separar, vocês permaneceram unidos, e por causa da perseverança de vocês, eu os guardarei na onda. Proteção espiritual durante os tempos de juízo de Deus sobre a terra. Jesus aqui não está prometendo nos tirar ou nos isentar das tribulações. Ele está prometendo segurança, proteção, certeza de que nós venceremos na tribulação. Mas só irá vencer na tribulação aqueles que perseverarem. Só irá vencer na tribulação aqueles que guardarem o nome. Só irá vencer na tribulação aqueles que continuarem com fidelidade à palavra. A esses que estão fiéis, a esses que perseveram, a esses que guardam o nome de Cristo, a esses Jesus promete preservar no meio da tribulação. É como se ele estivesse dizendo: aqueles que guardam a palavra agora, será guardado pela palavra depois. Se vocês guardarem a minha palavra guardará vocês depois. Lembra do versículo 7? Eu sou santo e as palavras não voltam atrás. Tudo aquilo que Deus fala vira lei e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque guardastes a minha palavra com perseverança, eu te guardarei na hora da tribulação. Você vai passar por tribulações, você vai enfrentar momentos difíceis, você vai ter que passar por coisas que você não gostaria de passar, e você vai perguntar: Deus, aonde está o meu pecado? Mas isso não é fruto de pecado. Você só está passando pela tribulação que assola o mundo o tempo todo, mas Jesus nos garante que até sobre essa tribulação, aqueles que guardam a palavra, são guardados pela palavra, e se nós somos fiéis à palavra, Ele será fiel conosco para toda a eternidade, e por mais que nós pereçamos aqui na tribulação, nós temos um céu nos esperando por toda a eternidade, porque Ele nos garante com certeza, Ele nos dá segurança de que se nós guardarmos a palavra, seremos guardados pela mesma. Versículos 11 a 13, ele vai falar das recompensas para aqueles que guardam a sua palavra. Venho em breve, sem demora. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais sairá dali. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Aqui Jesus está fazendo uma série de promessas para essa igreja fiel. A igreja é fraca, pobre, sem recurso, mas é a igreja de Cristo. Tem pouca gente, seus cultos são vazios, são desprezados pela sociedade, mas tem Jesus. E a promessa de recompensa que Jesus faz a essa igreja é a seguinte: guarda o que você tem. O que eles tinham, gente? Nada. Não tem dinheiro, não tem gente, não tem microfone, não tem bateria, não tem violão, não tem aparelho de som, não tem templo, não tem lote, não tem propriedade. Guarda o que você tem. O que eles tinham? A palavra.
Porque guardastes a minha palavra estava bem guardada. Porque guardastes a minha palavra, livrarei vocês da hora da tribulação. Então, retenha o que você tem. O que você tem? A palavra que eu guardei. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa aqui não é a coroa de reis ou de majestades, mas é a coroa de compensação de alguém que venceu uma corrida. Não é a coroa de ouro, como nós pensamos, né? Tem aquela imagem apocalíptica que nós temos. Você deu um copo de água para o pastor, acabou de colocar mais uma pedrinha na sua coroa. Vocês acham que vocês vão ter coroa de ouro no céu, né? Vai esperando. A coroa aqui é a coroa de louros, de jogadores, atletas olímpicos que venciam as provas. Eles não recebiam medalhas, eles eram coroados com coroa, literalmente. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Não é tomar o seu galardão, é tomar a sua salvação. É você não receber aquilo que você queria tanto receber no final, talvez porque você parou de perseverar. Aqui não é ideia também de perder a salvação ou possibilidade disso, porque aqueles que se desviarem e não perseverarem não vão alcançar mesmo. Mas aqui é a ideia de os que vão perseverar, os que vão concluir, os que vão chegar, estão sendo sustentados, manutenidos, só vão chegar porque Deus está com a mão por cima. Eles só podem entrar porque Deus abriu a porta, gente. Eles só podem caminhar porque Deus colocou as pernas. Eles só podem andar porque Deus botou o chão. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Não perca a sua vitória. Você lutou até o fim. Nessa altura do campeonato não vai morrer na praia. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais sairá dali. Eu disse a vocês que essa cidade era uma cidade que frequentemente enfrentava terremotos. Uma cidade que vivia sobre a instabilidade. Não sabia se construía ou se deixava só os escombros, por causa do próximo terremoto que poderia destruir tudo. Jesus está dizendo assim, olha, na cidade, na terra, no território de vocês, vocês não têm segurança nenhuma, porque a qualquer movimento das placas tectônicas, tudo que você juntou para construir vai por água abaixo. Mas se vocês guardarem a minha palavra com fidelidade e perseverar até o fim, vocês serão coluna no templo de Deus para nunca mais saírem do lugar. Jesus está usando a imagem da cidade para fortalecer a fé dos crentes daquela cidade. Jesus está dizendo que na terra eles nunca iam encontrar segurança, nunca iam encontrar estabilidade, não iam encontrar um lugar para eles construírem sem medo de destruir. Jesus está dizendo, vocês não vão construir na terra aquilo que vocês vão levar para sempre, mas vocês serão parte do templo de Deus, e no templo de Deus vocês estarão firmes para sempre. Vocês constroem sua casa hoje, o terremoto destrói amanhã. Você junta o seu tesouro hoje, o ladrão rouba amanhã. Você compra um carro no final do ano, no outro ano o ladrão vai e toma. E aí pode ser o ladrão a mão armada, pode ser o ladrão do governo, pode qualquer coisa. Se não pagar, toma também. Então, Jesus está dizendo o seguinte: enquanto vocês viverem na terra da tribulação, não tem segurança. Vocês não sabem se vocês vivem em barraca, se vocês vivem em casa. Vocês não sabem se vocês vivem dentro da cidade ou fora dos muros. Vocês estão vivendo uma vida incerta. Mas fiquem tranquilos. Se vocês guardarem a palavra da perseverança, vocês estarão no templo do meu Deus, e lá no céu, terremoto nenhum te derruba. Na presença de Deus, mal nenhum pode nos tirar do lugar. Para aqueles que estão firmados com o pé fixo na rocha, vento nenhum pode tirá-lo do lugar. Os terremotos podem destruir casas, os ladrões podem roubar fortunas, as pessoas podem tirar a vida de outras, mas aqueles que estão firmados em Deus, nada podem perder, porque já deram tudo em Cristo. O que eu posso perder se eu já crucifiquei tudo com Jesus? O que o ladrão pode me tirar se tudo que eu tenho é de Deus? O que as pessoas podem fazer mal a mim se eu em mim mesmo não tenho nada? Aqueles que crucificaram tudo com Cristo é inabalável, porque ninguém pode tirar nada deles.
Aqueles que estão com Cristo são inabaláveis, porque tudo que eles têm é Cristo e mais nada. Eles não têm dinheiro, eles não têm força, eles não têm influência, nem poder social, mas eles têm Cristo, e por terem Cristo, têm tudo que precisavam para ter a eternidade garantida para todo sempre na presença de Deus. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, e a cidade do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui Jesus está fazendo referência à identidade, ao pertencimento. Agora vocês não são mais cidadãos de Filadélfia, vocês são cidadãos do reino de Deus. Vocês são propriedade exclusiva do meu Pai. Vocês agora têm dono. Vocês não são mais escravos do capeta. O diabo fazia vocês de gato e sapato. Antes de matar, ele humilhava e esfregava sua cara no chão, e o cachorro lambia sua boca. Agora não. Jesus te lavou. Jesus te comprou. Você é propriedade exclusiva de um outro Senhor. Você agora tem um novo nome. Você agora está numa nova cidade. Você agora tem uma nova vida. As coisas velhas já se passaram, em Deus tudo se fez novo. O mundo em que nós vivemos pode ser abalado, mas a igreja que está firmada em Cristo permanece para sempre. A fidelidade que nós temos em momentos de tribulações garante para nós uma estabilidade eterna. Esse negócio de crise, gente, de ansiedade, de preocupação com o boleto que tem que pagar amanhã, é só por aqui, viu? Graças a Deus por isso, né? Jesus está dizendo que o céu não entra em crise. Jesus está dizendo que nada pode abalar as estruturas de Deus. Jesus está dizendo que aquilo que nós estamos juntando na eternidade jamais será roubado ou tirado por alguém. E Ele está nos garantindo morada eterna junto com Deus, na cidade de Deus, com o novo nome do povo de Deus. Nós temos uma nova identidade, nós pertencemos a um novo Senhor, nós somos dominados por uma nova força. E não vivemos mais segundo as expectativas do mundo presente. Ah, mas vai largar tudo por causa de Jesus? É claro. Ah, mas vai deixar para trás pai e mãe por causa de Jesus? Se for preciso, sim. Ah, mas vai abrir mão desse emprego tão bom, esse salário tão bacana? Se for por causa de Cristo, sim. Não há salário no mundo que pague a sua salvação perdida, meu irmão. Agora, a eternidade recompensará tudo que você perder aqui para alcançar. O céu irá recompensar tudo que você deixou na terra para alcançar. Mas nada do que você juntar na terra, nem o maior tesouro, nem a maior riqueza, nem a maior influência, o maior poder do mundo poderá compensar a perdição eterna. A igreja de Filadélfia nos ensina que aquele que está diante da igreja é santo e verdadeiro. Ele tem a chave da história. Essa igreja só está de porta aberta porque ele ainda a mantém. Igrejas só estão de portas abertas porque ainda mantém. E no dia que ele resolver fechar, pastor nenhum, membro nenhum, irmão nenhum poderá abrir. Mesmo com pouca força, Jesus chama a igreja a perseverar com fidelidade. Você não tem recursos humanos, você não tem força no dinheiro, você não tem poder e influência social, mas você tem fidelidade à palavra. Você tem Cristo em seu meio, e a presença de Deus te garante tudo o que você possa precisar. A fidelidade não depende dos nossos recursos, mas da perseverança, de manter-se firme no propósito que nós iniciamos, de não mudarmos a estratégia, de não querermos alcançar quem não é para ser alcançado, de não querermos atrair bodes para vir comer no nosso pasto. Nós precisamos estar firmes na palavra. O Senhor conhece cada passo dado pela sua igreja. O Senhor promete uma segurança eterna para a sua igreja, e aqueles que permanecerem até o final, Ele garante segurança inabalável para aqueles que estão
firmados em Deus. Para a gente finalizar, o mundo pode nos fechar as portas, mas Jesus Cristo é aquele que tem o poder para abri-las. O mundo pode abalar as nossas estruturas, mas Jesus é aquele que nos transforma em colunas inabaláveis diante da presença de Deus. E eu encerro dizendo o texto do versículo 11: venho sem demora, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.